Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Desafio Diário de Matemática Básica do Pulo do Gato. Eu sou o professor Hércules e pergunto para você, quanto que é 5 dividido por 5, dividido por 5, dividido por 5? Se você já sabe o resultado, coloque aqui nos comentários. E, se você quer conferir, vem comigo! Primeiro, pessoal, antes de eu começar a resolver com vocês essa expressão numérica, eu preciso lembrar de algumas propriedades do expoente. Primeiro, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, 1/3 e, na verdade, aqui esse 3 elevado ao quadrado. Vamos supor que seja este 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Eu posso reescrever essa potência, né, como sendo 1/3 elevado a 2. Por quê? Afinal de contas, quando eu tenho uma fração que está sendo elevada a algum expoente, este expoente vai tanto para o numerador, ou seja, para a parte de cima, como também para o denominador, ou seja, para a parte de baixo. E 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1, né? E aqui embaixo fica 3 ao quadrado. Portanto, vamos cair novamente ao mesmo 1 sobre 3 ao quadrado. E isso vai ser muito importante para eu te mostrar aqui nessa expressão qual que é a resposta correta, certo? E outra coisa muito importante também. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui 1/7 elevado, por exemplo, a menos 2. Este expoente negativo diz que eu preciso inverter a fração. Como assim? Não entendi nada, eu te mostro. Esse menos que está aqui diz que eu tenho que pegar essa fração e invertê-la, ou seja, o que está embaixo eu coloco para cima e o que está em cima eu coloco para baixo, certo? E o expoente fica como? Positivo. E quanto que é 7 dividido por 1? Exatamente a mesmíssima coisa que 7 elevado a 2. Portanto, pessoal, note, sempre que eu tenho aqui 1/7, por exemplo, elevado a menos 2, isso equivale a mesma coisa que 7 elevado a 2. E se eu tenho 1 sobre 3 ao quadrado, isso é a mesma coisa que 1/3 ao quadrado, certo? Então, essas são aqui as dicas, esses são os pulos do gato que iremos utilizar para resolver essa questão e que você pode utilizar para resolver muitas outras questões também. Perfeito? Dito isso, voltando aqui para a expressão, note que nós temos aqui só divisão. E o que eu posso fazer? Eu posso pegar este primeiro 5 e dividi-lo por este segundo. E eu pergunto para você, quanto que é 5 dividido por 5? Exatamente a mesma coisa que 1. Agora, note que eu posso pegar este 1, que é o resultado dessa primeira divisão, e dividi-lo por este terceiro 5. Só que aqui eu vou representar essa divisão no formato de uma fração. Note que agora eu tenho 1/5. E, por fim, eu posso pegar essa fração que é 1/5 e dividi-la novamente por quem? Por este 5 que está aqui. Como que vai ficar? Eu vou ter aqui 1/5 dividido por quem, pessoal? Dividido por 5. E aqui outro pulo do gato. Quando não temos nada aqui embaixo, podemos colocar o 1. E guarda isso. Toda divisão de fração acaba virando uma multiplicação. De que forma? Eu irei pegar esta primeira fração do jeitinho que ela está, irei reescrevê-la aqui como sendo 1/5, e irei multiplicar essa primeira fração pelo inverso dessa segunda fração aqui. E, novamente, o que é um inverso de uma fração? É só pegar o que está embaixo, colocar em cima, e pegar o que está em cima e colocar aqui embaixo. E como que eu multiplico duas frações? Eu multiplico duas frações multiplicando o numerador com o numerador,
ou seja, a parte de cima com a parte de cima, e multiplicando o denominador com o denominador, ou seja, a parte de baixo com a parte de baixo. E eu te pergunto, quanto que é 1 vezes 1? É o próprio 1. E note que este 5 vezes 5 eu posso representar como sendo 5 ao quadrado, certo? E conforme eu te mostrei aqui, nessa primeira linha, eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado ao quadrado. E aqui, pessoal, note, temos algum valor desse na expressão? Não temos, nas alternativas, né? Temos aqui 1/5 elevado ao quadrado? Não. Temos aqui com o expoente negativo. Então, posso reescrever aqui essa fração como sendo a mesma coisa que 5 elevado a menos 2, que é o que eu te mostrei aqui nessa segunda linha. Portanto, a nossa alternativa correta é o item alternativa C, que é 1 sobre 5 elevado ao quadrado, que, por sua vez, é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. E, pessoal, o que você achou dessa resolução? Achou difícil? Achou fácil? Gostou de relembrar essas duas propriedades importantes? Se você gostou, já deixa aquele seu like e continua aqui comigo, que eu preparei mais 2 expressões especialmente para você. Perfeito? E quais são essas 2 expressões? Já vou descer aqui um pouquinho a lousa e eu já te mostro. Note, aqui eu tenho 50 menos 40 dividido por 2. Já sabe o resultado? Então coloca aqui nos comentários. Não sabe quanto quer? Então pause o vídeo, tente resolver e em seguida vem comigo! Pessoal, note que temos aqui 2 operações. Temos a subtração e temos a divisão. E eu pergunto para você, entre a subtração e a divisão, quem que tem preferência? Se você respondeu que a divisão, está corretíssimo. Portanto, eu irei repetir este 50 do jeitinho que ele apareceu, menos o resultado de 40 dividido por 2. E quanto que é 40 dividido por 2? Parabéns! A mesma coisa que 20. E, por fim, eu te pergunto, quanto que é 50 menos 20? Exatamente a mesmíssima coisa que 30. Olha só como você está esperto, inteligente, esperta, é muito estudioso. Estou gostando de ver, perfeito? E, sendo assim, a nossa alternativa correta é o item D, certo? E agora vamos aplicar aqui, nessa última questão, um pouquinho dessa propriedade que eu falei para vocês do expoente negativo, né? Vamos ver primeiro. Pessoal, note que muita gente vai errar essa questão e vai falar que é a alternativa A. Por quê? Porque vai fazer esse menos 7 mais 7. Menos 7 mais 7 é 0. 0 vezes 8 é 0 e 0 dividido por 7 é o 0. Só que aí que está o erro. Por quê? Porque aqui, nessa parte de cima, eu tenho uma adição e uma multiplicação. E entre a adição e a multiplicação, quem que eu resolvo primeiro? Exatamente a multiplicação. E uma outra dica importante é o seguinte: em situações como essa, que temos uma expressão no formato de fração, podemos primeiro resolver a parte de cima e depois dividir esse resultado pelo que está no denominador, ou seja, que está na parte de baixo, certo? E dito isso, eu pergunto para você novamente, entre a adição e a multiplicação, quem que tem preferência? A multiplicação. Por isso eu irei repetir este menos 7 do jeito que ele apareceu e a ele irei adicionar o resultado de 7 vezes 8. E quanto que é 7 vezes 8? A mesma coisa que 56. Então fica menos 7 mais 56 dividido por 7. E vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 7 e eu recebo 56. Eu pago essa dívida de R$7 e sobra quanto para mim?
Exatamente a mesma coisa que 49. E quanto que é 49 dividido por 7? A mesma coisa que 7. Só que eu não tenho 7 nas alternativas. Eu tenho, na verdade, quem? Opa, peguei aqui o canetão errado. Voltando aqui. Eu peguei de novo, não foi aqui o amarelo? Vamos de novo aqui. Agora foi. 1 sobre 7 significa o quê? Significa o seguinte. Este expoente negativo diz para eu inverter a base. Ou seja, o 1 que está em cima vem para baixo e o 7 que está embaixo vem para cima. E o expoente passa a ser o quê? Passa a ser positivo. Muito bem. E agora, pessoal, o 7 elevado a 1 é o próprio 7 e 1 elevado a 1 é o próprio 1. Só que 7 dividido por 1, quanto que é? É o próprio 7. Por isso que a nossa alternativa correta é o item B. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like. E para mais desafios diários de matemática básica, inscreva-se no Pulo do Gato. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!